Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Chegou a hora do final da primeira temporada de Detetive Astral. Portanto, fica comigo nessa madrugada, que aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e esse é o Detetive Astral. Se você não lembra, o Chris está caído na sala da Amélia, que levou um tiro, que está caída no corredor. O irmão da Dani entrou armado na escola. A mãe do Chris foi levada pelo Thiago. O Chris saiu do corpo para resolver tudo, mas foi convocado pelo Coruja. Como eu falei, esse é o final da primeira temporada, e a segunda temporada vai depender do sucesso dessa primeira. Vamos lá então. Saí do banheiro e fiquei em frente ao atirador. Assim que ele me viu, ele parou. Eu sorri, ele engatilhou a arma e nesse instante eu fui tragado novamente para a corte do Coruja. Lá, assim que apareci, ele sentenciou. Pronto, Cristiano, é chegado o momento de eu absorver sua consciência e sermos um só. Eu tentei explicar. Coruja, espere, tem um louco na minha escola atirando em todo mundo. Minha mãe, ela... O Coruja me interrompeu. Calado. Me chamará de mestre a partir de hoje. Receba agora o meu espírito, a minha consciência e o meu poder. Eu falei o impensável. Não! O Coruja se espantou. Como disse? Naquela hora, eu pensei, seria tudo ou nada. Então eu falei. Não, eu não aceito. Eu rejeito e renego. Meu corpo e minha consciência são meus e eu não aceito que você tome de mim. Eu imaginei como se o Coruja fosse um valentão qualquer e ele precisava ser confrontado. Infelizmente, naquele instante, não importava o que eu imaginava. O Coruja riu e se aproximou. Meus braços e pernas se abriram forçosamente, como se algo os puxasse. O Coruja, com sua simples força de vontade, começou a impor sua consciência em mim. Fiquei triste. Lembrei do meu amigo Cauê e como eu não poderia mais ajudá-lo. Nesse momento, porém, eu tentei acordar e não consegui. Então, me lembrei da minha mãe, me lembrei do cheiro dela, da voz e do sorriso. E rapidamente entrei em sintonia com ela, o que me transportou até onde ela estava. Eu ainda consegui ouvir o Coruja xingar. Agora eu estava em um carro, o carro da minha mãe. Ela guiava nervosa e sem rumo pelas ruas do meu bairro. Ela andava a esmo, confusa. No plano astral, o Thiago manipulava sua mente. Estava com a mão astral tocando a nuca da minha mãe. Assim que me viu, Thiago sorriu e apertou algo na cabeça da minha mãe. Não sei o que, mas deu a impressão de que ela teria um derrame. Imediatamente eu o ataquei, empurrando-o para longe da minha mãe. Ele riu e eu comecei a socá-lo. Ele riu mais ainda e sumiu, como se fosse fumaça. Então eu ouvi a voz dele dizendo: pensa que só você tem truques? Olhei para o carro e ele estava lá ainda, agarrado à minha mãe. Ele tinha me enganado. Eu flanei em direção a ele, então ele disse: não se aproxime mais ou ela morre. Ou melhor, ela vai morrer de qualquer jeito se você se aproximar, ou não. Mas você vai assistir. E se você se aproximar muito, vai ser dolorosa a morte dela. Então, novamente eu fui tragado para a corte do Coruja. Assim que eu caí diante dele, ele falou: não sei como você escapou, mas agora não conseguirá mais. Então o Coruja projetou uma espécie de ferrão em sua testa, e esse ferrão foi entrando na minha cabeça devagar.
A dor foi maior que a de uma faca penetrando a minha carne. Eu gritei, enquanto a minha consciência morria. Eu pensei na dor que eu sentia, eu me concentrei nisso, na dor física, na dor real. Eu lembrei de Cauê novamente, em como ele também sofria as dores físicas da sua doença e como suportava tanto. Como a dor também se refletia no meu físico, eu procurei me concentrar nessa parte, ou seja, pensei em sentir como meu corpo físico sofria. Assim, por conta desse pensamento, eu consegui o inimaginável, que foi despertar. Acordei com dor em todo o corpo na sala da Amélia. Eu não podia ir para o astral novamente, mas ao mesmo tempo eu não podia deixar minha mãe nas mãos do Tiago. Além disso, havia o atirador. O tempo estava passando. Eu abri lentamente a porta da sala e vi o irmão da Dani no corredor, passos à minha frente gritando: "Eu vou pegar um por um." Ele estava de costas. Eu não sei o que me deu, mas a visão da Amélia baleada e a lembrança da minha mãe em perigo foram mais fortes. Imediatamente eu saí da sala e corri até o atirador. Sempre fui esportista e naquele instante muita gente dependia de mim. Eu saltei com o pé esticado, como dizem, uma voadora. Uma voadora mal feita, mas foi o melhor que eu pude. Eu acertei bem o meio das costas dele, que caiu, largando a arma. Ele se virou e eu comecei a bater na cara dele e no tronco. Ele estava assustado com a minha reação e selvageria, mas os meus socos não serviram de nada. Ele era maior e mais forte. Ele abaixou a mão e não sei de onde ele tirou uma faca de caça e veio para me acertar. Eu cobri a minha cara e fechei os olhos, mas a facada não veio, porque quando eu olhei, o professor de educação física e um zelador estavam em cima dele, segurando, lutando com ele. Um deles falou assim: "Cristiano, corre e vai se esconder." Eu concordei e tentei me afastar, mas o irmão da Dani me deu um chute, um coice de coturno na minha cara, enquanto se debatia. Eu nem sei se foi proposital. E eu não me lembro o que ocorreu, porque segundos depois eu estava no astral novamente. Eu vi meu corpo caído perto do bebedouro. O irmão da Dani lutava com os dois adultos e ele conseguiu livrar uma das mãos. Em seguida, ele pegou uma pistolinha e colocou embaixo do queixo. Na hora eu ativei a minha visão e o ser que o controlava estava o incitando ao suicídio. A minha raiva era tanta que eu voei naquela criatura, a última de sua raça. Eu peguei essa criatura pelo pescoço, chamei Lunar, que cobriu a minha mão e virou uma espécie de faca reluzente. Assim, eu consegui exterminar aquele bicho. Detalhe que essas mortes no astral não são mortes definitivas, porque a morte não existe. Quando alguém desdobrado morre, e seu corpo morre também, a pessoa segue o caminho espiritual que seguiria normalmente se morresse. Já esses seres, eles também são enviados em consciência para algum outro lugar do qual não podem sair, dando continuidade às suas evoluções. Não existe destruição perpétua. Com aquele ser destruído, ou melhor, morto, o irmão de Dani parou na hora de lutar. Foi rendido. Na hora eu fui novamente tragado para a presença do Coruja. Assim que eu apareci novamente, ele foi começar o seu discurso, o seu blá blá blá, mas eu fui mais rápido e não quis saber. Aproveitei que eu estava com a Lunar transformada em faca astral e eu o atingi. Começou a jorrar um líquido negro e denso de dentro dele. Ele pareceu ter sentido dor finalmente. Aquilo foi inesperado. Então ele ficou gigante e começou a me bater. Cada pancada dele era extremamente dolorosa no meu corpo e ele falava algo assim: "Você precisa ter a sua vontade domada, você está muito teimoso." E ele me batia e batia, enquanto os demais aplaudiam a cada golpe. Aquela plateia que estava lá ficava aplaudindo. Doía, mas eu conseguia pensar em revidar ainda. O que eu fiz? Eu grudei na mão dele como chiclete. Em seguida, eu encandeci com uma tocha.
Sua mão pegou fogo e ele gritou novamente e me lançou para longe. Todos se espantaram. Então ele proferiu: olha só, não vou mais precisar de você. Você me irritou. Você servirá mais como exemplo do que como veículo. Então ele encheu os pulmões astrais para tentar me matar com aquele sopro dele, mas eu, aproveitando que não havia amarras, desejei novamente ir até a minha mãe. Lá eu vi o carro em velocidade baixa, andando numa velocidade razoável. Tiago a controlava para andar devagar enquanto esperava que eu voltasse. Ele não tinha entendido o que tinha acontecido. Dessa vez eu quis agir diferente. Eu não ataquei Tiago. Eu me concentrei novamente uma última vez para tentar me solidificar. Só que eu me solidifiquei de outra forma. Eu entrei na frente do carro. Minha mãe freou na hora ao ver um homem lá parado em frente a ela. Ela olhou bem, parecia que ela reconhecia aquela pessoa que eu havia plasmado, me transformado. Nesse minuto eu dei um murro forte no capô do carro, como o estranho havia feito quando eu o conheci. Minha mãe desceu do carro, sem entender nada, e o Tiago, no astral, olhava tudo aquilo sem entender. E eu falei com outra voz, falei para minha mãe: houve um tiroteio na escola do seu filho. Ele está bem, mas a senhora precisa ir para lá com urgência. A senhora está nervosa demais para dirigir. Pegue um táxi. Sem ao menos questionar diante da estranha visão, minha mãe atravessou a rua até um ponto de táxi. Quando ela virou para me ver, eu já tinha sumido. Na verdade, eu tinha voltado ao astral novamente, pois aquilo era um esforço muito grande. Aquele movimento de ficar tangível havia consumido muito das minhas forças, mas eu havia conseguido tirá-la da influência do Tiago. Do astral, eu e o Tiago nos pegamos na porrada, e ele falou: olha, não sei como você fez aquilo, Cris, mas não vai servir de nada. Depois que eu acabar com você, eu vou matar a sua mãe. Eu não consigo mais ver você. Eu tentei prender você, mas você escapou. Eu não consigo mais ver a sua cara na minha frente, maldito. Então, ele me deu um murro astral e me lançou em grande velocidade para trás. E na hora que eu estava caindo, ele conjurou uma parede a qual eu me choquei e estilhacei. Eu tinha, porém, pouco tempo antes do Coruja me tragar novamente para eu ser morto definitivamente por ele. Porém, eu não tinha outra opção. Eu me levantei dos escombros plasmados por Tiago e falei: Tiago, sabe o que você falou de errado? Sabe o que você disse que não devia ter dito? 2 coisas. Ele não entendeu nada e veio flanando em minha direção. E eu disse: você disse prisão e minha cara. Quando o Tiago chegou bem perto de mim em alta velocidade, eu abri as mãos e fiz uma enorme caixa preta. Sua forma astral entrou nela. Em seguida, eu comprimi essa caixa que ficou minúscula do tamanho de um átomo. Então eu proferi: essa caixa, Tiago, é infinitas vezes mais sólida do que qualquer prisão que você tenha criado. Ela é eterna, Tiago. Você nunca mais sairá daí. Eu consegui espiar os primeiros momentos de Tiago dentro da caixa. Quando Tiago se viu cair em um cenário falso que eu criei, um mundo mental que imitava o mundo físico, mas onde todas as pessoas do mundo tinham o meu rosto. Sim, eu havia usado a ideia original do Coruja e criado uma prisão infinita, eterna, onde todos tinham o meu rosto, e assim eu dei um fim definitivo ao Tiago. Foi no timing suficiente para eu ser convocado novamente pelo Coruja. Surgi na frente do Coruja e pensei: bom, de 3 problemas, 2 foram resolvidos. Então o Coruja falou: sem batalhas justas, agora será só a sua destruição. Algo dentro de mim, porém,
uma sabedoria espiritual que vai além do meu conhecimento infantil da época, soube exatamente como agir. Um instinto astral natural. Eu já tinha entendido. O coruja detestava ser enganado, detestava ser manipulado em cenários falsos, e a única arma contra ele era ele mesmo. Imediatamente eu explodi. A luz que saiu de mim tomou conta de tudo e todos. Foi só barulho e luz, sem força, mas quando tudo se dissipou, estávamos na sala, eu, Tota e Cauê. Eu e Cauê jogávamos videogame, um contra o outro. Tota olhava feio, contrariado, até que ele veio até nós e falou assim: "Tem algo estranho aqui, algo errado. Quem te chamou aqui, seu vagabundo?" Eu não respondi. Continuei jogando. Tota veio até mim e gritou mais alto: "Seu desgraçado, seu lixo imundo e desprezível, você não serve para nada." Cauê se assustou. Tota virou até ele e disse: "E você, seu verme, não vai morrer logo não?" Cauê pareceu acuado. Então eu me levantei e fiquei maior que Tota, bem maior, praticamente com 2 metros e pouco de altura. O velho se espantou e eu gritei: "Escuta aqui, seu abusador inútil, seu irresponsável, preguiçoso e vagabundo. A partir de hoje, você nunca mais fará nenhum mal ao Cauê, nenhum, tá ouvindo? Se eu souber de algo, eu vou acabar com você." Meu rosto se transformou em algo assustador e demoníaco. Tota se encolheu no sofá e concordou. Continuou lá encolhido. E eu voltei ao meu tamanho normal. Cauê estava jogando e quase vencendo de mim. Eu peguei meu controle e voltei a batalhar com ele. Cauê estava jogando melhor que o normal e dessa vez, finalmente, ia ganhar de mim no jogo. E eu sabia que aquilo não podia acontecer. Então, como eu fazia sempre no mundo físico, eu fiz no astral. Eu gritei: "Lá vai o cavaleiro invencível!" E fiz uma determinada manobra no game e... game over! Ganhei o jogo. Cauê olhou para mim como ele fazia no mundo físico, com lágrimas nos olhos, assustado pelo cavaleiro invencível que eu dizia. Então, suas feições derreteram e ele revelou ser o coruja. E ele falou: "Como soube?" E eu respondi: "As 2 vezes em que você tentou colocar sua consciência em mim, eu vi o Cauê." Só podia ser essa a resposta. O coruja verdadeiro nunca queria que eu cumprisse as missões nos finais de semana, porque eram exatamente os momentos em que eu passava com o Cauê. Você havia dito que o corpo que você domina se deteriora, como o de Cauê está se deteriorando. Isso tudo me fez deduzir que você poderia ter possuído o Cauê. Como foi que você encontrou o Cauê? O coruja, derrotado, começou a falar. Esse velho inútil e imprestável atormentava demais o garoto. Um dia, o Cauê subiu ao quarto e viu as imagens de coruja que o velho coleciona. Aquela foi a porta de entrada astral que eu precisava. O menino viu o coruja como o poderoso. Ele pediu, ele rezou para que aquele poder e controle fossem dele para ele vencer o Tota. Assim, nesse minuto, eu me uni a ele há alguns anos. Mas ele tem a estrutura muito fraca e seu corpo está, como você disse, se deteriorando. Por isso, eu preciso de você, Cris. Eu preciso do seu corpo. E eu perguntei: precisa por quê? E ele disse: do contrário, eu, o coruja, ficarei inerte novamente por muito tempo, até ser clamado novamente por alguém. Você se lembra, Cris? Eu respeitava você. Eu liberava você aos finais de semana para brincar com Cauê. Por favor, tenha misericórdia. Nisso, toda a corte do coruja estava em silêncio e eu falei: se é por falta de adeus, suma daqui. Então o coruja gritou e foi escorrendo pelo corpo de Cauê como água.
sobrando só o Cauê, o verdadeiro Cauê, assustado e sem entender nada. Ele tremia, porque afinal bastou eu derrotar o Coruja para ele perder o poder sobre Cauê. E Cauê, vendo seu amigo astral, ficou mais seguro para se libertar daquela forma. E assim o Coruja foi definitivamente expulso do corpo do meu amigo. Ao ver que o seu líder havia sido expulso, toda a corte do Coruja sumiu, fugiu desesperada. Então Cauê me falou no mundo astral: Cris, onde eu estou? Eu estava brincando em casa e me deu sono e eu dormi. E eu respondi: calma, Cauê, estamos no astral, no mundo astral. Eu sou seu amigo astral, eu e você. O Tota ali não é o Tota verdadeiro, é só uma imagem que eu fiz para te assustar, para eu poder derrotar o Coruja. Mas não se preocupe, você não vai lembrar de nada disso da nossa conversa, assim como você nunca soube que você era o Coruja no mundo astral. E o Cauê perguntou: mundo astral? E eu respondi: é onde estamos agora, Cauê, você e eu, você e seu amigo, o Cavaleiro Invencível. Eu estava cansadíssimo e, do nada, algo me puxou de volta para o meu corpo. Havia um enfermeiro em cima de mim tentando me acordar. Minha mãe chegou correndo e me abraçou, mas eu só queria saber da Amélia. Eu perguntava da Amélia e todos me falavam: calma, ela está bem, deu tudo certo. Não houve aula nos dias seguintes. Luciano, naquele tempo, não tínhamos como conversar com os amigos ou saber das notícias sem ser pelo telefone, e na minha casa nós decidimos deixar o aparelho desligado para termos paz. 2 semanas depois, eu e minha mãe fomos para a escola. Ela me levou. O interessante foi que eu perguntei para ela, apenas de brincadeira: mãe, como você soube que teve o tiroteio na escola naquele dia? Ela evitou responder e eu insisti até que ela falou: você não vai acreditar, filho, mas o Bruce Willis, o ator, o Bruce Willis, do Duro de Matar, ele apareceu para mim e disse para eu ir para a escola te encontrar. Eu ri e falei: mãe, o Bruce Willis, você tá louca. Ela falou: eu tava com muita dor de cabeça aquele dia, eu acho que realmente eu tô ficando louca. Assim que chegamos na escola, eu estava ansioso para conversar com a Amélia. Minha mãe tinha que falar com os membros da direção, afinal, eu havia participado ativamente do combate, da luta contra o atirador, e tudo isso era muito complicado naquela época. Na verdade, é ainda hoje em dia. Então, assim que entramos na escola, ela foi falar com os membros da direção e eu corri na frente para conversar com a Amélia. Bati na porta dela e ela disse: pode entrar. Assim que me viu, foi como no dia do tiroteio. A Amélia se levantou feliz e veio me abraçar. Ela disse: eu sabia que era você. Como você está? Eu devolvi a pergunta: como você está? Ela sorriu e falou: olha, fiquei sabendo que você foi o meu herói. E eu respondi: tudo o que eu fiz foi graças a tudo o que você me ensinou. Ela riu: Cristiano, você foi muito além do que eu te ensinei. Tem coisas que você fez que eu não sei até agora como foi que você aprendeu. Eu lembrei do estranho e lembrei dele dizer que tudo é aprendizado. E eu respondi a ela que eu não estava mais conseguindo fazer muita coisa. E ela explicou: olha, Cris, muitas coisas aparecem pra gente quando a gente precisa delas e depois elas vão embora, elas adormecem. Muitas capacidades são assim. Cris, o importante é você continuar estudando. A Amélia sempre acabava me dando aulas em pequenos conselhos. Eu falei para ela que eu não estava mais fazendo viagem astral nos últimos dias, que eu estava descansando. Pelo menos não fazendo conscientemente. Ela entendeu e falou assim: Cris, preciso te contar em primeira mão. Eu vou embora. Não vou ficar mais aqui. Eu fiquei chocado. Como assim? Por quê? Ela explicou:
Eu já tinha falado lá na nossa primeira aula, lembra? Que eu não ficaria até o fim do ano? E realmente depois dessa eu vi que o meu caminho aqui não deve mais prosseguir. Eu já meio que sabia o que ia acontecer. Luciano, comecei a chorar. Em lágrimas e inconformado, eu perguntei: e eu? Quem vai continuar me ensinando? Amélia foi até um armário mexer nas coisas e eu me sentei na cadeira. O telefone da mesa dela começou a tocar insistentemente, alto e chato, mas ela ignorou e continuou a falar comigo. Ela disse: você vai encontrar outros para lhe ensinar, outros muito mais capacitados do que eu, é fato. Eu estou muito feliz pelo que você se tornou e sinto que eu fiz algo muito bom para você e para o mundo. Agora, dá aqui um abraço de despedida. Eu chorava muito, mas eu fiz o que ela falou, me levantei e a abracei. Eu disse: muito obrigado, professora, eu te amo. Ela respondeu: é assistente de coordenação. E eu também te amo, meu garoto. O telefone chato tocava tanto que eu, entre lágrimas e nariz escorrendo, tomei a liberdade de largar a Amélia e atender. Era minha mãe. Ela falou: Cris, você está na sala da Amélia, né? Eu respondi: sim, estou. Aí minha mãe disse: estou indo aí, filho. Espera aí que eu vou te encontrar, querido. Espera. Minha mãe largou o telefone sem desligar. Ela parecia meio nervosa, meio desesperada. Eu olhei para a Amélia, que sorriu. E eu fiz um sinal para a Amélia que eu não tinha entendido nada. E eu continuei com o telefone no ouvido. Outra pessoa pegou o telefone e falou: Cristiano, aqui é o diretor. Sua mãe tá indo aí, tá bom? Eu respondi virado para a janela, de costas para a Amélia. Eu sei, eu entendi. O que minha mãe quer aqui? O diretor falou: é a Amélia. Eu falei: ah, sim, minha mãe quer vir aqui falar com a Amélia, é isso? Tudo bem, então, eu espero. O diretor estranhou. Não, Cris. Não. É que acabaram de ligar lá do hospital. Avisaram que a assistente de coordenação, Amélia, acabou de falecer. Eu sorri. Falecer? Como assim? Imediatamente eu me virei e Amélia não estava na sala. Na verdade, nunca esteve de verdade. Sentei no chão e comecei a chorar. Nesse exato instante, minha mãe entrou na sala correndo e cuidou de mim. Aquele foi o meu primeiro ano fazendo viagem astral. Um ano estranho, bizarro e assustador, cheio de desafios e dor. Eu nunca mais vi Amélia. O caso do atirador foi tratado na mídia como um ex-aluno louco que matou uma coordenadora. Mereceu um cantinho de nota em um jornal de baixa circulação com uma foto em preto e branco da Amélia, bem séria. Com aquele escândalo, Dani se mudou com sua família para outro estado. Nunca mais a vi. Voltei a falar com ela anos depois, quando ela começou a cursar Direito. Sim, eu queria contar aqui que nós namoramos, mas não foi o que aconteceu. Ela se casou com um rapaz muito bacana, um engenheiro, e se mudou para o Canadá. Hoje ela tem 2 filhos e às vezes nós conversamos sobre nossa época da escola pelas redes sociais, mas isso muito raramente. O veterano que tentou ficar com a Dani, hoje, tenta carreira política explorando pessoas simples e ignorantes. Nunca foi eleito para nada, mas vive de pequenos golpes aqui e ali. Rogério, André, Carol e Simone nunca mais quiseram mexer com viagem astral. Aos poucos nós fomos nos distanciando, até que eles viraram apenas rostos conhecidos nos corredores do colégio. Eu já os encontrei no astral, mas sempre inconscientes, até que eu parei de procurá-los e os deixei em paz com seus novos problemas. Certa vez, eu estava alugando uma fita de vídeo em uma locadora, quando uma senhora segurou no meu braço e perguntou: Cris? Eu respondi que sim, e essa senhora falou:
Nossa, você é igualzinho, não muda nada. Então ela me deu um beijo melado e espinhento na lateral do rosto, até que a atendente da locadora falou: Senhora Pena, o filme que a senhora queria está separado aqui. Eu pensei, Senhora Pena? Eu fiquei estarrecido. Fiquei feliz porque Cauê foi tirado da guarda de Tota. Tota foi preso por alguma contravenção e também por praticar abusos com o garoto. Ele morreu na cadeia há alguns anos. Eu confesso que antes dele morrer eu o visitei algumas vezes, nas madrugadas, para atormentá-lo em momentos de raiva. Erro meu. Mas ok, foram só 2 vezes. Tá bom, foram 3 vezes, mas ok. Cauê foi embora do bairro definitivamente. Eu me lembro do dia em que ele foi embora porque minha mãe e eu fomos nos despedir. Estranhamente, a doença que o afligia foi curada e ele estava bem melhor. Antes dele entrar no carrão de rico que o levou para um lugar bem melhor, ele me deu uma caixa de presente, um jogo. Eu coloquei o nome do meu primeiro filho de Cauê. Nunca mais o encontrei pessoalmente, mas um dia ele me encontrou nas redes sociais, na época do Orkut, na verdade. Ele me encontrou e às vezes falamos um pouco. Hoje ele é vice-presidente de uma empresa de papéis e viaja ao mundo todo. Aparentemente ele não se lembra dos acontecimentos aterrorizantes da sua infância. Ele não se lembra do Coruja e nem do Tota direito. Ou se lembra, nunca tocou no assunto, nas poucas vezes que nós nos falamos. Ah, ele colocou o meu nome no seu primeiro filho. No dia em que ele foi embora, eu voltei para casa triste e fui para o meu quarto. Minha mãe fez um lanche para me consolar e, enquanto eu comia, abri o presente que o meu amigo tinha me dado. Era o jogo que jogávamos juntos, o jogo que ele gostava de jogar quando eu parava de assustá-lo, quando eu parava de ser o cavaleiro invencível. Era o jogo do detetive. Junto da caixa tinha um bilhete curto, cheio de erros de português e com caligrafia toda agarranchada. Um bilhete que eu queria dizer que eu guardei, mas que infelizmente as areias do tempo e as inúmeras mudanças já levaram embora. O bilhete dizia apenas algo assim: para o meu amigo Chris, você não é o cavaleiro invencível. Você é para sempre o meu detetive astral. Sim, parece que ele se lembrava do termo astral, pelo menos naquela época. E é por isso que eu pedi para que essa playlist se chamasse Detetive Astral, porque é assim que eu me vejo desde aquele dia, o dia em que Cauê me batizou. Nesse mesmo dia, eu estava deitado na minha cama, digerindo o lanche feito pela minha mãe, agarrado ao bilhete de Cauê, quando vi, com os meus olhos carnais, a presença de 2 homens astrais no meu quarto. Ambos vestiam camiseta polo e bermuda, uma roupa realmente ridícula. Eram muito parecidos e estavam segurando um bastão com uma bola na ponta que parecia emitir uma eletricidade. Assim que chegaram, me avisaram: por conta das violações, você foi condenado a ficar eternamente no porão. Eu tentei me levantar rapidamente, mas eles encostaram aquele bastão em mim e algo retornou do meu estômago e parou na minha garganta. Eu sufoquei e caí de lado no chão. Graças a Deus, o barulho da queda chamou a atenção da minha mãe, que subiu e me socorreu, me levando para o hospital. E foi assim que eu entrei em coma e fui mandado para o porão. É isso aí, pessoal. Sim, o Detetive Astral vai continuar. Sim, o Detetive Astral vai voltar em breve. Espero que mais gente tome conhecimento dessa playlist que eu acho incrível e que me dá muita alegria em fazer para vocês. Comente aqui o que você achou deste episódio final dessa primeira temporada.
As próximas temporadas serão mais curtas, porque não haverá mais tanta ausência. Então eu conto com você porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.